Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 102. É isso mesmo, já estamos no Salmo de número 102. Glória a Deus por isso. Estamos avançando aqui nesse estudo tão maravilhoso do livro de Salmos. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, como de praxe, como de costume, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Por que eu sempre te peço isso? Porque você curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube vai entregar esse vídeo para muito mais pessoas. E nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus de uma forma simples, prática e objetiva, para que todos tenham acesso a esse estudo tão valioso. Então, em nome de Jesus, curtindo, comentando e compartilhando, você se torna um facilitador de milagres na vida de outras pessoas. Então vamos lá, bem rapidinho, ó, curte, comenta e compartilha. Quer uma dica? Compartilha, pega o link e manda o link desse vídeo e manda no grupo do WhatsApp do seu trabalho, dos seus amigos, da sua família, sei lá, manda aí para todo mundo em nome de Jesus, amém? Também quero aproveitar aqui, tá? Para te fazer um convite muito especial. Domingo tá chegando, nosso domingo na EVA é um domingo bem intenso, nós vamos ter 2 cultos de celebração, às 10 e às 18 horas, e você é o meu convidado especial. Venha viver uma experiência extraordinária conosco, ou às 10 ou às 18. Só lembrando que às 9h30, antecedendo ali meia hora antes do culto da manhã, nós temos um super café da manhã, né, que nós servimos assim gratuitamente para todos que chegam na igreja. Aí depois do culto da manhã, por volta de 1h30, tem o almoço dos jovens. Então, se você é jovem, tem filho, neto, sobrinho, jovem, traz para a igreja. Às 16 horas nós temos o Esquenta Jovens, que é o nosso encontro de jovens. Às 17h15, né, nós temos o nosso EVA em Ação, que é o nosso evangelismo nas ruas. Às 17h30, nós temos o nosso café da tarde. Às 18 horas o culto da noite. Então o nosso domingo ele é bem intenso na presença de Deus. E fica aqui o convite para você, tá, que ainda não conhece a nossa igreja. Talvez você tenha assistido o Evolução Diária. Tem muita gente de outros estados, né, de outras cidades. Você pode acompanhar também os nossos cultos, o culto da noite, domingo à noite, nós transmitimos também pelo YouTube, só que no canal da Evo, que é o Evo TV, tá bom? Evo de Evolução, Evo TV, aí você pode acompanhar caso você não seja de São Paulo. Mas se você é aqui de São Paulo, venha viver uma experiência com Deus, uma experiência Evo conosco em nome de Jesus, amém? Combinado? Você já curtiu, comentou e compartilhou? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Salmo 102 é um salmo grandinho, de 28 versículos, tá? Hoje eu decidi estudar na versão NVI, que é a nova versão internacional, tá bom? Então nós vamos, a partir de agora, tá mesclando. E eu vou avisando para você quando for na NTLH, NVI, ACF, ARA ou qualquer outra tradução. Então hoje eu estou aqui com a versão NVI, nova versão internacional, que é a versão mais utilizada, tá? A versão mais vendida de Bíblia. O texto começa dizendo assim, ó: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Então a gente vê aqui que o salmista, em primeiro lugar, não tem um salmista identificado, tá bom? Então não tem nenhuma atribuição aqui de quem é o salmista, do salmo de número 102, e ele já começa fazendo uma oração a Deus. Ele está, na verdade, clamando a Deus, né, dizendo: Senhor, que chegue a ti o meu grito de socorro. Aí o versículo 2 diz: não esconda de mim o teu rosto, quando estou atribulado, inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça, meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração, esqueço até mesmo de comer, de tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Eu sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas, não consigo dormir. Deitei-me como um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo, os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo e as bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitasse e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos e as suas ruínas se enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor,
Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderá à oração dos desamparados, e as súplicas não desprezará. Escrevo isto para as futuras gerações. Um povo que ainda será criado louvará ao Senhor, proclamando do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou dos céus, observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar ao Senhor. No meio da minha vida ele me abateu com a sua força, abreviou-me os seus dias. Então pedi a Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus dias duram por todas as gerações. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupa tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, seus descendentes serão estabelecidos, portanto, na sua presença. Bom, vamos fazer aqui um resumo interpretativo do Salmo de número 102, tá bom? Salmo de número 102 da Bíblia, como eu te disse, não tem aqui nenhum nome específico, um salmista específico, então não tem como a gente atribuir aqui quem foi o autor desse salmo, tá? Agora, esse salmo ele é conhecido como um salmo de lamentação, um salmo de súplica, um salmo de angústia, tá? Um salmo onde o salmista está demonstrando ali toda a sua angústia diante de Deus, ele se sente abandonado. Então, é um poema, na verdade, que retrata uma oração. E essa oração, ela expressa uma profunda angústia, desamparo diante das adversidades da vida. Então a gente percebe aqui o salmista passando por uma grande adversidade, onde ele se sente, num primeiro momento, desamparado. O salmista, então, ele vai clamar a Deus, pedindo a Deus socorro, reconhecendo que a vida é breve, né, e a necessidade da intervenção divina em todos os momentos. Ele vai descrever a sua própria condição de sofrimento, de aflição, mas ele também encontra consolo na fé e na fidelidade de Deus. Ele sabe que Deus é eterno, que Deus é fiel e que Deus pode mudar toda circunstância. E no final do texto aqui o tom muda e ele já começa a entoar um louvor, uma declaração de confiança na restauração que virá pelo poder de Deus para a vida dele. Então, em resumo, o Salmo 102 é uma expressão de esperança e confiança em Deus, mesmo no meio das dificuldades. Talvez você esteja notando aqui, você que está estudando o livro de Salmos comigo desde o começo, que a estrutura literária é muito parecida. A história ela se desenrola, né? Em suma, na maioria dos salmos, a gente vai ver que o salmista, primeiro ele faz um pedido de socorro, né? Mediante alguma adversidade, e aí depois ele vai colocando ali a esperança e a confiança em Deus, e sempre termina com louvor, adorando ao Senhor. Então esse salmo é mais um daqueles, né? Que fala acerca da esperança e da confiança em Deus. Confiança e esperança em Deus no meio das adversidades é a lição que nós vamos estudar hoje, tá bom? Então é assim, em um mundo repleto de desafios, o mundo que a gente vive, né? Trazendo isso aqui para a prática, incertezas, tribulações, é muito fácil a gente acabar sucumbindo ao desespero e à desesperança, né? Muitas pessoas acabam caindo numa vibe de desesperança, depressão, desespero, por conta das dificuldades do dia a dia, dos desafios e tudo mais, né? Agora, no entanto, nós, filhos de Deus, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus e nutrir uma esperança que transcende, né? Que passa as barreiras do natural e acessa a dimensão do espiritual em todas as circunstâncias. Essa é a grande sacada aqui, a grande chave do salmista. Ele está dizendo o seguinte: nós estamos vivendo algo muito complicado no nosso meio, na nossa geração, no nosso tempo, mas nós cremos em Deus e nós acreditamos, né, que Deus ele pode mudar toda e qualquer circunstância. Por isso a gente tem confiança e esperança em Deus, independente da dificuldade que nós estamos vivendo. E nós precisamos pegar essa lição para as nossas vidas, porque eu costumo sempre dizer que a vida não é feita de flores, né? A gente passa sempre por alguma dificuldade, por alguma luta, e nós precisamos confiar e ter esperança em Deus, independente da circunstância. Então, quando a gente mergulha aqui no Salmo 102...
nós somos confrontados então com as palavras sinceras de um coração aflito. Então a gente consegue observar um homem aqui com um coração extremamente aflito, clamando a Deus no meio de tanto sofrimento. O salmista, ele vai expressar a sua angústia, ele vai reconhecer a fragilidade da vida humana, mas no entanto, mesmo no meio de tanta dor, ele ainda vai encontrar consolo na certeza da presença e da fidelidade de Deus sobre a vida dele. Então, assim como o salmista, eu e você também, nós podemos encontrar esperança e segurança em nosso Deus. Olha só que interessante, quando a gente enfrenta a tempestade, quando a gente enfrenta as provações, nós precisamos confiar que Deus está conosco em todo momento, né? Nos sustentando com a sua mão poderosa e também nos conduzindo através das trevas para as luzes, ou seja, Deus tira o seu povo das trevas, de um ambiente escuro, de um ambiente que nós não conseguimos enxergar, né, um palmo à frente do nosso nariz, falando de uma forma bem simples, para a luz aonde Deus nos guia, tá? A luz seria Deus nos guiando para longe das trevas. Então nós podemos e temos que lançar sobre Deus todas as nossas preocupações, sabendo que é Deus que cuida de nós, com um amor profundo, um amor que não tem limites, ou seja, o amor de Deus, ele rompe a barreira de qualquer limite humano, ele transcende as barreiras do ambiente natural, tá bom? Então que a gente possa aqui recordar, em nome de Jesus, os exemplos de fé que nos foram deixados na Bíblia, na Escritura Sagrada, homens e mulheres de Deus que enfrentaram adversidades, dificuldades, mas que nunca perderam a sua esperança no próprio Deus. Quer um exemplo aqui? José, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas permaneceu firme na confiança de que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, José, mesmo sendo ali vendido, né, maltratado pelos seus próprios irmãos, ele permanece firme numa terra desconhecida, buscando a Deus e entendendo, né, que Deus tinha um propósito da vida dele, por isso ele continuaria firme ali a sua jornada de fé. Outro exemplo aqui é Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele era extremamente fiel a Deus. Olha só que interessante, ele é induzido, lançado no momento de maior dificuldade da sua vida por conta da sua fidelidade com Deus, e mesmo assim, no momento mais difícil, ele confia na proteção de Deus, mesmo diante ali da morte iminente. Então, hoje, né, diante das nossas próprias lutas e aflições, que nós sejamos desafiados a manter a nossa confiança e esperança em Deus. Que nós possamos também nos agarrar às promessas inabaláveis do Senhor para as nossas vidas. Olha só, que nós possamos nos refugiar na graça de Deus para as nossas vidas. Que a confiança em Deus e a esperança em suas promessas sejam como âncoras para as nossas almas, que possa nos guiar, né, através das tempestades e nos conduzir à segurança. Por quê? Porque Deus é amor eterno, tá? Então, confiança e esperança em meio às adversidades é a lição de hoje. Nós precisamos nos agarrar à confiança. Eu tenho falado muito na igreja acerca de uma confiança inabalável, né? Bitahom, uma confiança que excede as barreiras do entendimento humano, a confiança do rei Ezequias, né? Um homem que, mesmo cercado ali diante das adversidades, ele confia no Senhor, ele coloca a sua esperança no Senhor e Deus o ajuda a vencer uma batalha sem mesmo lutar, tá bom? Então, a grande lição de aplicação prática de hoje fica na confiança e na esperança em meio às adversidades, que nós possamos aprender com o salmista, né, do nosso estudo de hoje, a confiar mais em Deus, a ter esperança nas coisas que vêm do alto para minha e para a sua vida. Amém? Glória a Deus! Mais um capítulo do livro de Salmos concluído com sucesso. Agora, mais uma vez eu quero te convidar para juntos aqui agitarmos a rede social. Primeiro eu quero que você curte, comente e compartilhe esse vídeo. E também gostaria que você tirasse um print dessa tela, postasse na sua rede social, escrevesse algo aí que você aprendeu hoje, que fez bastante sentido para você, uma frase, um resuminho em poucas palavras sobre o que você aprendeu hoje, tá? Posta na sua rede social e me marca para eu repostar também, em nome de Jesus. Quero te desejar um excelente final de semana e não se esqueça que domingo nós temos um compromisso marcado na Evo, às 10 às 18 horas. Eu tenho uma palavra poderosa para ministrar para sua vida, tá bom? Não fica de fora não, em nome de Jesus. E segunda-feira nos vemos aqui novamente no Evolução Diária, nessa jornada de estudos para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana e quero te ver domingo na Evo e segunda-feira aqui no Evolução Diária, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.